E se a sua pele carregasse um segredo que pudesse condenar toda a humanidade? Ana acordou com um grito preso na garganta, o corpo coberto de suor, o braço esquerdo ardendo como se tivesse sido marcado a ferro. Era 17 de setembro de 2025, e uma manhã em Sinop, uma cidadezinha pacata no interior do Mato Grosso, trazia um silêncio que parecia errado, como se o mundo prendesse a respiração. Ela se sentou na cama, o coração disparado, e olhou para o braço. Uma marca em forma de espiral, com linhas que deixaram de pulsar como veias vivas, foi gravada em sua pele, vermelha e inflamada, como se algo tivesse queimado enquanto dormia. Ana, uma enfermeira de 25 anos, não tinha explicação para aquilo. Não lembrava de nenhum ferimento, nenhum acidente. Tocou a marca com dedos trêmulos e a dor explodiu. Uma agonia que parecia cavar até sua alma, acompanhada por uma sugestão baixa, quase inaudível, que parecia vir de dentro de sua própria mente. Você é nossa. Ela se declarou, o corpo tremendo, e correu para o banheiro procurando um espelho. A marca não parecia natural. As linhas da espiral se moviam lentas, como se dançassem ao ritmo de um coração que não era o dela. Ana tentou lavar o braço esfregando com força, mas a marca não saiu. Pelo contrário, parecia se aprofundar, a dor crescendo a cada toque. O ar na casa estava pesado. O cheiro de terra molhada misturado a algo doce e podre, como carne em acabamento. Lá fora, o céu estava estranho. Não havia nuvens, mas também não havia sol. Apenas uma luz cinzenta, que parecia sufocar a cidade. Ana vestiu o uniforme do hospital, tentando ignorar a marca, e saiu para o turno da noite, mas o pressentimento de que algo estava terrivelmente errado a seguir como uma sombra. No hospital, o movimento era lento, o que era incomum para uma sexta-feira. Os poucos pacientes ficaram nervosos, olhando constantemente para as janelas como se esperassem algo. Ana tentou se concentrar nas tarefas, verificar prontuários, administrar medicamentos, mas a marca em seu braço não parava de arder, e as sugestões em sua mente cresceram, agora mais claras, uma voz que não era humana, cheia de ecos e malícia. Você é a chave. Ela parou, uma seringa caindo de sua mão, o som do plástico contra o chão ecoando como um trovão em sua cabeça. Quem está aí? Murmurou, olhando ao redor, mas o corredor estava vazio, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes que piscavam erraticamente. Foi então que o céu explodiu em luz. Um brilho cego de um azul que parecia queimado atravessou as janelas do hospital, e um som, como sinos quebrados tocando em dissonância, encheu o ar, tão alto que Ana tapou os ouvidos, os joelhos, cedendo sob o peso da vibração. Os pacientes gritaram, os médicos correram, e Ana olhou pela janela, o coração na garganta. No céu, as figuras desciam, não como naves, mas como se o próprio espaço se rasgasse para deixá-las passar. Eram os Kiral, seres de luz e metal. Seus corpos uma fusão grotesca de carne luminosa e placas metálicas que se moviam como se fossem líquidas. Suas vozes, aqueles sinos quebrados, ecoavam em palavras que Ana não entendia, mas que faziam sua pele arrepiar, como se cada sílaba fosse uma lâmina. Antes que você pudesse analisar o que via, o chão do hospital tremeu, e fissuras se abriram, um vermelho infernal brilhando em seu interior. Um cheiro de enxofre invadiu o ar sufocante, e os infernais emergiram, demônios de pele escamosa e chifres retorcidos, seus olhos brilhando como brasas, suas garras arranhando o chão com um som que parecia um grito. Eles exalavam fumaça negra, e onde pisavam o chão se corroía, como se a própria terra rejeitasse sua presença. Ana ficou paralisada, o pavor a prender no lugar, enquanto um Kiral e um infernal se enfrentaram a poucos metros dela, no saguão do hospital. O Kiral estendeu um braço, um lançamento de luz pura se formando em sua mão, e a lançou contra o infernal, que rugiu, um som que fez os vidros das janelas se estilhaçarem. O demônio retaliou, suas garras brilhando com um fogo negro que parecia vivo, e os dois colidiram, a luz e o fogo se misturando em uma explosão que destruiu metade do saguão. Paredes desmoronaram, gritos ecoaram, e Ana caiu para trás, o braço ardendo mais do que nunca.
a marca pulsando em sincronia com o caos ao seu redor. Ela rastejou para trás, tentando se esconder atrás de uma maca virada. Mas a voz voltou, mais clara, mais cruel, uma sugestão que parecia rasgar sua mente. Você é a chave. Ana não sabia o que queria, mas o tom carregado de fome e de promessa a fez sentir como se fosse um animal marcado para o abate. O hospital estava em ruínas, o teto desabando em pedaços, e os poucos sobreviventes corriam gritando enquanto mais Kiral e infernais apareciam. Uma guerra entre eles se espalhava pela cidade. Ana viu um Kiral desintegrar um médico com um raio de luz, o corpo do homem se desfazendo em cinzas que brilhavam antes de desaparecerem. Um infernal arrastou um paciente para uma fissura. O grito dela foi cortado abruptamente quando o chão se fechou. A cidade de Sinop estava desabando, o céu agora uma mistura de luz azul e fogo vermelho, e Ana sabia que eu precisava fugir. Ela correu, o braço ardendo, a voz de Azratar, pois agora ela sabia que era ele, o devorador de almas, líder dos infernais, ecoando em sua mente. Você não pode escapar do que é seu por direito. Ana tropeçou em destroços, o cheiro de enxofre e metal queimado sufocando-a, enquanto a guerra entre os Kiral e os infernais transformava Sinop em um campo de batalha infernal. Casas pegavam fogo, ruas se partiam ao meio, e o som de sinos, quebrados e rugidos demoníacos enchia o ar, um coro de destruição que parecia não ter fim. Ana correu para a mata ao redor da cidade, o pânico guiando seus passos, mas a marca em seu braço brilhava agora, uma luz vermelha que parecia um farol chamando algo ou alguém, direto para ela. Você já sentiu o peso de um pacto que não fez, mas que pode custar sua alma. Ana, corrigida pela mata densa que cercava Sinop, o peito ardendo com cada respiração, o braço esquerdo pulsando onde a marca em espiral brilhava com uma luz vermelha que parecia viva, faminta. A noite de 17 de setembro de 2025 não era mais uma noite. Era um pesadelo encarnado, com o céu acima de Sinop rasgado por portais de luz azul e fogo vermelho, de onde os Kiral e os infernais continuavam a descer suas vozes, sinos quebrados e rugidos guturais, ecoando como um coral de destruição. O hospital onde Ana trabalhava como enfermeira estava em ruínas, e a cidade que ela conhecia desde criança agora queimava, o cheiro de enxofre e metal derretido impregnando o ar. Ela fugia, sem rumo, o pânico guiando seus passos, enquanto a voz de Azratar, o devorador de almas, ecoava em sua mente. Você é a chave. Ana não sabia o que fez, mas a cada palavra, a marca em seu braço ardia mais, como se respondesse ao chamado do demônio. Após o que pareceram horas, Ana tropeçou em uma clareira, caindo de joelhos na terra úmida. O som de passos a fez erguer os olhos, o coração na garganta, mas não eram Kiral nem infernais. Um grupo de sobreviventes emergiu da escuridão, seus rostos marcados pelo medo e pela poeira das ruínas. Pedro, um ex-soldado de 40 anos, liderava o grupo, uma espingarda velha nas mãos, os olhos duros, mas cansados. Ao lado dele, Clara, uma adolescente de 16 anos, agarrava uma mochila, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você está machucado, disse Pedro, a voz rouca, apontando para o braço de Ana. Ela cobriu a marca com a mão, balançando a cabeça. Não, só preciso de um lugar para me esconder. Pedro assentiu, e o grupo levou para uma fazenda abandonada a poucos quilômetros dali, um refúgio temporário em meio ao caos. A fazenda era um esqueleto de madeira com janelas quebradas e um telhado que rangia sob o vento quente que soprava do inferno que Sinop se tornara. Dentro, o grupo se acomodou, barricando portas e janelas com tábuas velhas. Além de Pedro e Clara, havia outros. Dona Lúcia, uma idosa que rezava baixinho, e Marcos, um jovem agricultor que tremia cada vez que ouvia um som lá fora. Ana sentou-se em um canto, o braço ainda ardendo, e Clara se mudou, hesitante. Eu vi os demônios, sussurrou a adolescente, a voz quebrada. Levaram meus pais, arrancaram eles do carro e... Ela não terminou, o choro a engolindo.
E Ana a abraçou, sentindo o peso do desespero da menina como se fosse seu. O céu acima da fazenda era um espetáculo de terror. Portais de luz azul, dos Kiral, brilhavam como feridas no tecido da realidade, e portais de fogo vermelho dos infernais cuspiam fumaça negra que descia como uma névoa viva. Ana não conseguiu desviar os olhos, e então a marca em seu braço brilhou mais forte, a dor a fazer cerrar os dentes. Uma visão a invadiu, tão real que ela sentiu o chão da fazenda desaparecer sob seus pés. Ela viu um pacto antigo, gravado, em uma pedra que sangrava, entre os Kiral, seres de luz e metal com corpos que derreter e se reformar, e os infernais, demônios de pele escamosa, chifres retorcidos e garras que brilhavam com fogo negro. Uma voz, nem Kiral nem infernal, mas algo maior, declarou: o vencedor vencerá com as almas humanas. A visão mostrou campos de batalha em dimensões esquecidas, humanos gritando enquanto suas almas eram arrancadas, algumas sugadas pela luz dos Kiral, outras devoradas pelas garras dos infernais. Ana voltou a si, ofegante, o grupo a encarando com medo. O que foi isso? Disse Pedro, a espingarda apontada para ela desconfiada. Eles querem nossas almas, respondeu Ana, a voz trêmula, o peso da visão a esmagar. Antes que possamos analisar, o ataque veio. Um Kiral desceu do portal de luz, seu corpo de metal líquido brilhando como um sol doentio, e disparou uma arma de luz pura que atravessou a fazenda como um lançamento, desintegrando uma parede inteira e o corpo de Marcos, que se desfez em cinzas espalhadas antes de desaparecer. O grito de Dona Lúcia foi cortado quando um infernal emergiu de um portal de fogo no chão, suas garras cravando-se em seu peito. Ana viu, horrorizada, enquanto a alma da idosa, uma luz branca e trêmula, era arrancada, o infernal sugando-a, com um som que era quase um gemido de prazer. Pedro atirou no demônio, as balas ricocheteando na pele escamosa e abrangente. Corram! Ana retira Clara, e o grupo fugiu pelos campos da fazenda, agora em chamas, o fogo vermelho dos infernais se misturando à luz azul dos Kiral, criando um inferno de núcleos que parecia queimar os olhos. Eles correram, o som de sinos quebrados e rugidos demoníacos os perseguindo enquanto a fazenda desmoronava atrás deles. Um túmulo para os que não escaparam. Ana sentiu a marca em seu braço pulsar mais forte, e a voz de Asratar voltou, um sussurro que parecia rasgar sua alma. Entregue-se, ou todos queimados. Ela parou, o pavor a prender no lugar, enquanto Clara a puxava, gritando para que continuasse. Ana olhou para o céu, os portais brilhando como olhos famintos, e soube que a guerra não pararia, não até que um lado vencesse ou até que não restasse mais nenhuma alma humana para disputar. E se o último lugar onde você buscasse salvação se tornasse seu inferno? Ana corria pelos campos devastados ao redor de Sinop, o braço ardendo com a marca em espiral que parecia viva, pulsando com uma luz vermelha que a marcava como um farol, em meio ao caos. Era 18 de setembro de 2025. O mundo que ela conhecia, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, havia se transformado em um campo de batalha grotesco, onde os Kiral, seres de luz e metal, e os infernais, demônios, de pele escamosa e chifres retorcidos, guerreavam pelas almas humanas. Ao seu lado, Clara, uma adolescente de 16 anos que perdeu tudo, agarrava sua mão, os olhos arregalados de pavor, enquanto os ecos dos sinos quebrados dos Kiral e os rugidos dos infernais ressoavam no ar, misturados ao crepitar das chamas que consumiram a fazenda que tinha abandonada. A voz de Asratar, o devorador de almas, ainda ecoava na mente de Ana. Entregue-se ou todos queimarão. Ela não sabia o que disse, mas cada palavra parecia cravar garras em sua alma. Após horas de fuga, o grupo, agora reduzido a Ana, Clara e Pedro, o ex-soldado que carregava sua espingarda como se fosse uma extensão de seu corpo, avistou uma antiga igreja no horizonte, suas torres de pedra cobertas por musgo, a cruz no topo torta, como se o próprio céu a rejeitasse. Lá, disse Pedro, a voz rouca apontando com a arma, podemos nos esconder, nos reorganizar.
Ana concordou, embora o pressentimento de que algo estava errado a fez hesitar. A igreja parecia um santuário, um último bastião de esperança, em um mundo que se desfazia, mas havia algo no ar, um cheiro de enxofre, um zumbido baixo que não era natural. Clara abriu a mão de Ana, sussurrando. Tô com medo. Ana forçou um sorriso, mas a marca em seu braço pulsou, e ela soube que a promessa de segurança era uma ilusão. Dentro da igreja, o silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo ranger das tábuas do chão e pelo eco dos passos do grupo. As paredes, outras brancas, estavam manchadas com símbolos demoníacos. Espirais, estrelas tortas, formas que deixavam olhos, gravadas como se com garras, algumas ainda brilhando com um vermelho que parecia sangue fresco. Velas derretidas formavam poças de cera no chão, e o altar, onde um crucifixo pendia de cabeça para baixo, estava coberto por uma substância preta que exalava um fedor de podridão. Ana sentiu um arrepio, o braço ardendo mais do que nunca, e Clara agarrou seu braço apontando para o fundo da igreja. Olha, sussurrou a menina, uma voz tremenda. Um padre, ou o que restava dele, estava lá, ajoelhado diante do altar, os ombros tremendos, murmurando palavras que não eram humanas. Pedro falou à espingarda, aproximando-se devagar. Padre, tá tudo bem? Disse, mas a resposta foi um som que não era voz, mas um rosnado baixo, gutural, que parecia vir de um abismo. O padre virou-se, e Ana recuou, o pavor a engolir. Seus olhos eram negros, sem pupilas, e sua pele estava rachada como se algo dentro dele tentasse escapar. Um infernal menor o possuíra, sua presença deformando o corpo humano. Os dentes afiados demais, as mãos retorcidas como garras. A chave, rosnou ele, apontando para Ana, a voz um eco distorcido que parecia múltiplo. Você carrega o selo do pacto, feito há séculos por um humano que barganhou com os dois lados. Quiral e infernais, eles te querem. Ana tocou a marca em seu braço, a dor explodindo com a menção, e uma visão a invadiu. Um homem de séculos passados, envolto em peles, ajoelhado diante de um altar de pedra, oferecendo sua linhagem em troca de poder. O pacto foi selado com sangue. Um acordo que daria as almas humanas ao vencedor da guerra entre Quiral e infernais. Ana era a última da linhagem, a portadora do selo, a chave que decidiria o destino da humanidade. Antes que pudéssemos reagir, o pai possuído avançou, as garras esticadas. Mas Pedro atirou, o som do tiro ecoando na igreja. O infernal caiu, o corpo se desfazendo em fumaça negra, mas o ataque foi um sinal. O céu acima da igreja brilhou com uma luz azul e um emissário Quiral desceu, uma criatura de luz pura com asas de metal que brilhavam como lâminas. Sua voz, um coro de sinos quebrados, encheu o espaço. Entreguem a portadora do selo para a purificação ou pereçam. Ana sentiu a marca queimada, o calor subindo por seu corpo, e Clara reunida, escondendo-se atrás dela. Antes que pudessem responder, o chão tremeu e os infernais emergiram, seus corpos escamosos brilhando com fogo negro, rugindo em desafio aos Quiral. A igreja virou um campo de batalha, a luz do Quiral colidindo com o fogo dos infernais, o teto desmoronando, em pedaços que caíram como chuva de pedra. Ana deixou Clara correndo para uma saída lateral, enquanto Pedro atirava no Quiral, as balas ricocheteando nas asas de metal. Vão! Conversei ele. Mas luz antes que pudéssemos segui-los, o Quiral o agarrou, um lançamento de prender seu braço contra a parede. Pedro disse. O som cortado quando o Quiral o arrastou para um portal de luz no céu. Ana parou, o pânico a congelar, mas Clara a saudável, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se foi. A gente tem que ir. A igreja desmoronou atrás delas, o som de sinos e rugidos se misturando ao estrondo da destruição. Enquanto Ana corria, a marca em seu braço brilhando mais forte, um lembrete cruel de que ela era o alvo de ambos os lados. Você já imaginou um dilema onde salvar o mundo poderia destruir quem você ama? Ana e Clara corriam pela mata densa que cercava as ruínas de Sinop, o ar pesado com o cheiro de enxofre e metal queimado, os ecos da guerra entre os Quiral e os infernais ressoando como um trovão eterno.
Era 19 de setembro de 2025. O mundo que Ana conhecia, uma cidadezinha no interior do Mato Grosso onde trabalhava como enfermeira, agora era um campo de batalha apocalíptico, onde seres de luz e metal disputavam com demônios escamosos como almas humanas. A marca em espiral no braço de Ana brilhava com uma luz vermelha que parecia viva, pulsando em sincronia com os horrores que a cercavam, e a voz de Azratar, o devorador de almas, ainda ecoava em sua mente um sussurro cruel. Entregue-se ou todos queimarão. Pedro, o ex-soldado que os protegeu, foi capturado por Kiral na igreja profanada, e Ana sabia que se não agisse, ele e toda a humanidade estava condenado. A mata as levou a uma caverna escondida, sua entrada coberta por raízes retorcidas que apontavam garras, o interior exalando um frio úmido que parecia vivo. Clara, uma adolescente de 16 anos que se tornaria a única companheira de Ana, tremia ao seu lado, os olhos vermelhos de lágrimas, a mochila suspensa no ombro como um peso que ela não conseguia abandonar. "A gente tá segura aqui?" disse Clara, a voz frágil, mas Ana não respondeu. A marca em seu braço ardia, e ela sentiu que nada neste mundo ou além dele era seguro. Dentro da caverna, o chão estava coberto por musgo que brilhava com uma luz esverdeada, e no centro, sobre uma pedra que parecia um altar natural, havia um grimório, sua capa de couro preto rachada, as bordas brilhando com um vermelho que parecia sangue seco. Ana se mudou, o coração disparado, e abriu o grimório com mãos trêmulas. As páginas eram de pergaminho amarelado, as palavras escritas em uma tinta que pareciam se mover, formando símbolos que doíam os olhos. Era o diário de um antigo guardião do pacto, um humano que séculos atrás testemunhou o acordo entre os Kiral e os infernais. O texto descrevia o selo, a marca que Ana carregava, e um ritual para quebrá-lo, um ritual que poderia expulsar ambos os lados da terra e salvar as almas humanas. Mas o preço era alto, o sacrifício de sangue, de alguém que o portador do selo acumulou profundamente. Ana leu as palavras em voz alta, a voz tremenda. O sangue do amado deve ser derramado sobre o selo, e o selo se quebrará, banindo os invasores. Clara, ouvindo, recuou, os olhos arregalados. Quem você ama?" disse, a voz quase um sussurro, e Ana sentiu o estômago revirar. Clara, a menina que ela protegia como uma irmã, era a única pessoa que restava. Enquanto Ana segurava o grimório, o mundo lá fora se transformava em um inferno ainda mais grotesco. Os Kiral, seres de luz e metal, construíram torres de luz pura, que se erguiam como faróis doentios, suas bases cravadas no solo, sugando almas humanas, luzes brancas e trêmulas que subiam em espirais, acompanhadas por gritos que ecoavam por quilômetros. Os infernais, não menos cruzeiros, abriram portais para o abismo, fissuras que engoliram cidades inteiras, arrastando prédios, carros e pessoas para um vazio de fogo e escuridão, onde os rugidos de Azratar ressoavam como trovões. Ana sentiu a marca pulsar, e outra visão a invadiu. Ela viu Sinop engolida por um portal, os rostos de pessoas que conhecia, pacientes do hospital, vizinhos, todos gritando enquanto suas almas eram arrancadas, algumas sugadas pelas torres dos Kiral, outras devoradas pelos infernais. A visão a fez cair de joelhos, o grimório caindo no chão, e Clara correu para ajudá-la, as mãos pequenas segurando seus ombros. "Eu não posso deixar isso continuar", disse Ana, a voz rouca, pegando uma faca que encontrou na mochila de Clara. Uma faca de caça, sua lâmina manchada de ferrugem, mas afiada o suficiente para o que eu preciso ser feito. Ela olhou para Clara, os olhos marejados, e a menina entendeu, recuando com um grito abafado. "Não, Ana, por favor", implorou Clara, mas Ana a segurou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "É o único jeito. Eu te amo como uma irmã, Clara. Mas se eu não fizer isso, todos vão morrer." Ela arrastou Clara para o altar de pedra, a marca em seu braço brilhando mais forte, como se aprovasse o sacrifício, e atraiu a faca, a lâmina tremenda em sua mão. Antes que eu pudesse completar o ritual, o ar na caverna mudou, tornando-se quente, sufocante,
e o cheiro de enxofre invadiu o espaço. Uma fissura se abriu no chão, e Azratar emergiu, sua forma colossal inundando a caverna com uma presença que parecia esmagar a realidade. Ele era um demônio de situações impossíveis, com asas de fogo que pingavam lava, olhos que sangravam um líquido negro e uma boca cheia de dentes que deixavam lâminas. Sua voz, um rugido que parecia rasgar a alma, ecoou. Entregue-se, portadora do selo, e libertarei o homem que você chama Pedro. Ana congelou a faca ainda sobre Clara, a oferta de Azratar ressoando em sua mente. Uma visão a invadiu. Pedro preso em uma torre de luz, sua pele brilhando como se fosse queimada, gritando enquanto os Kiral o purificavam. Azratar riu, o som como 1000 ossos quebrando, e disse: "Escolha rápida, ou todos vocês queimaram." Ana olhou para Clara, que chorava, implorando com os olhos, e então para a fissura onde Azratar esperava, sua forma grotesca pulsando com poder. A faca tremia em sua mão, o peso do sacrifício a esmagando, enquanto a guerra lá fora rugia, as torres dos Kiral e os portais dos infernais destruindo o que restava do mundo. Ela decidiu, o sangue de Clara para quebrar o pacto, ou sua rendição a Azratar para salvar Pedro, talvez condenando a todos. E se a única maneira de salvar o mundo fosse matar quem você jurou proteger? Ana segurava a faca com mãos trêmulas, a lâmina pairando sobre Clara, uma adolescente que se tornaria sua única âncora em um mundo que desmoronava. Era 20 de setembro de 2025, a caverna onde se escondiam, um refúgio úmido nos arredores de Sinop, Mato Grosso, tremia com o peso da presença de Azratar, o devorador de almas. O demônio colossal, com asas de fogo que pingavam lava e olhos que sangravam, um líquido negro, ofereceu a Ana uma escolha: render-se e salvar Pedro, ou completar o ritual de sangue que quebraria o pacto, sacrificando Clara. A marca em espiral no braço de Ana brilhava com uma luz vermelha que parecia viva, pulsando em sincronia com os rugidos de Azratar, e a voz dele, um som que parecia rasgar a realidade, ecoava: "Escolha rápida ou todos vocês queimaram." Hannah olhou para Clara, os olhos da menina cheios de lágrimas e súplica, e então para o grimório ao seu lado, suas páginas brilhando com um vermelho que prometia salvação, ou dança. "Não", murmurou Ana, em voz firme, apesar do pavor que a consumia. Ela jogou a faca no chão, o som do metal contra a pedra ecoando na caverna, e encarou Azratar, o coração disparado. "Não vou sacrificar ninguém." O demônio riu, um som que era como 1000 ossos se partindo, e a fissura no chão se alargou, engolindo a caverna em um portal de fogo e escuridão. Ana agarrou Clara, o grimório preso debaixo do braço, e sentiu o chão desaparecer. O mundo se desfazendo em um vazio que não era terra nem inferno, mas algo entre, uma dimensão entre mundos, um plano onde a guerra entre os Kiral e os infernais atingia seu clímax apocalíptico. O espaço ao redor era um caos de luz e trevas, um vazio onde formas geométricas impossíveis flutuavam, pulsando com energia que parecia viva. O céu, ou o que deveria ser o céu, era uma invasão de portais de luz azul, dos Kiral, e fogo vermelho dos infernais, cada um vomitando legiões de guerreiros que colidiam em uma escala que desafiava a compreensão. Os Kiral, seres de luz e metal, com corpos que se reformavam como brilhantes, disparavam lançamentos de luz pura que desintegravam tudo em seu caminho, enquanto os infernais, demônios de pele escamosa e chifres retorcidos, rugiam, suas garras arrancando almas que brilhavam como estrelas antes de serem devoradas. O chão, uma extensão de pedra negra que flutuava no vazio, estava manchado com um líquido que não era sangue, mas algo mais profano, e o ar vibrava com os gritos de almas humanas sendo disputadas como troféus. Azratar emergiu diante de Ana, sua forma ainda mais grotesca neste plano, as asas de fogo agora cobrindo o céu, os olhos sangrando rios de líquido negro que corroíam a pedra onde caíram. "Você é tola", rugiu ele, a voz um trovão que fez Ana cair de joelhos, Clara se encolhendo ao seu lado.
O pacto foi feito por seu ancestral, uma mulher que barganhou a humanidade para salvar sua vila. Ela nos deu você, sua linhagem, como a chave, e agora você nos pertence. A revelação revelada a Ana como uma lâmina, e uma visão a invadiu. Uma mulher de séculos passados, coberta de peles, ajoelhada em um altar, oferecendo sua linhagem em troca de proteção contra uma praga. O pacto selara o destino da humanidade, e Ana, a última da linhagem, era o preço final. Antes que pudessem responder, os Kiral atacaram. Um emissário, uma criatura de luz com asas de metal que brilhavam como lâminas, desceu. Sua voz um coro de sinos quebrados. A portadora do selo deve ser purificada. Um lançamento de luz disparou em direção a Ana, mas ela rolou para o lado, puxando Clara. O grimório caindo de suas mãos e se abrindo em uma página que brilhava com um vermelho vivo. Ana leu as palavras em um impulso. Sua voz tremenda, mas firme. Com o poder do selo eu os enfraqueço. O grimório pulsou e uma onda de energia vermelha explodiu, atingindo tanto os Kiral quanto os infernais. Azratar rugiu, suas asas queimando com mais intensidade. E o emissário Kiral descobriu, sua luz tremeluzindo, mas a guerra ao redor apenas se intensificou, os dois lados agora voltando sua fúria contra Ana. Foi então que ela viu Pedro, ou o que restava dele. Ele emergiu de um portal de luz, mas não era mais humano. Sua pele brilhava como se fosse feita de luz líquida, os olhos vazios, as mãos transformadas em garras de metal. Os Kiral o tinham purificado, transformando-o em uma arma viva, um eco do homem que ele fora. Ana, disse ele, a voz um eco, de sinos mas cheia de dor, e então começou. Uma lança de luz se formando em sua mão. Ana relatou, desviando por pouco, o grimório caindo de suas mãos. Pedro, para! Sou eu! Implorou ela, mas ele não ouvia. Os Kiral controlando sua mente. Ele avançou de novo, e Ana, sem escolha, pegou uma pedra afiada do chão, cravando-a no peito dele com um grito de desespero. O corpo de Pedro caiu, a luz em sua pele se apagou, e Ana caiu de joelhos ao lado dele, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Me desculpe, sussurrou ela, o sangue dele, agora misturado com uma luz que não era sangue, manchando suas mãos. A marca em seu braço pulsou, e ela sentiu o selo do pacto rachar, uma fenda invisível que ressoou no plano entre dimensões, mas não se fez justiça completamente. Azratar riu, o som como 1000 lâminas se arrastando, e os Kiral avançaram, seus lançamentos brilhando, enquanto o chão sob Ana começou a desmoronar, o vazio abaixo rugindo com fome. Você já sentiu o vazio de uma vitória que custa tudo o que você ama? Ana ajoelhava-se no plano entre dimensões, o corpo de Pedro, ou o que restava dele, desmoronando em luz e cinzas sob suas mãos ensanguentadas. Era 20 de setembro de 2025, e o vazio ao seu redor, um campo de batalha etéreo onde os Kiral e os infernais lutavam pela posse das almas humanas, tremia com a fúria de uma guerra que parecia eterna. O sangue de Pedro, misturado com a luz líquida que os Kiral tinham injetado nele, escorria pelos dedos, brilhando com uma energia profana que parecia viva, faminta. A marca em espiral no braço de Ana pulsava, agora rachada, mas ainda intacta, e o grimório ao seu lado, aberto em uma página manchada de vermelho, brilhava com uma luz que prometia salvação ou destruição. Azratar, o devorador de almas, rugia acima, suas asas de fogo queimando o céu enquanto os Kiral, seres de luz e metal, lançavam lançamentos de energia pura contra os infernais, demônios de pele escamosa que retaliavam com garras de fogo negro. Ana sabia o que eu precisava fazer. O sacrifício de Pedro, embora acidental, era o que o ritual íntimo, o sangue de alguém que ela amava. Ela pegou o grimório, as mãos trêmulas, e mergulhou os dedos no sangue de Pedro, espalhando-o sobre a marca em seu braço. As palavras do ritual saíram de sua boca em um sussurro rouco, cada sílaba rasgando sua garganta como se fosse feita de vidro. Com o sangue do amado, quebro o selo. Que os invasores sejam banidos e as almas libertas. A marca em seu braço brilhou, um vermelho tão intenso que parecia queimado, e então rachou.
uma fenda visível que se parecia com teias de aranha, até que, com um som que era mais do que só um grito que parecia rasgar a realidade, o selo se cru. Uma onda de energia explodiu de Ana. Uma luz vermelha e negra que engoliu o plano entre dimensões, atingindo Kiral e Infernais com uma força que os fez gritar em uníssono. Azratar, o colossal demônio, foi o primeiro a ser afetado, suas asas de fogo se desfazendo em cinzas que caíram como neve infernal, seus olhos sangrentos se apagando enquanto ele rugia. Eu voltarei, portadora do selo. Você nunca estará livre. Ele foi sugado para uma fissura que se abriu abaixo dele, o abismo o engolindo com um som que parecia um lamento. Os Kiral, suas formas de luz e metal tremeluzindo, foram lançados de volta aos portais de luz azul, suas vozes de sinos quebrados ecoando em desespero enquanto desapareciam. Os infernais, rugindo em fúria, foram arrastados para seus portais de fogo vermelho, suas garras arranhando o vazio em uma última tentativa de resistência. A onda de energia não parou. Ela atravessou o plano, alcançando a terra, e Ana sentiu o chão sob seus pés, ou o que restava dele, se desfazer. Ela agarrou Clara, uma adolescente que sobreviveu ao horror ao seu lado, e o Grimório, e foi lançada de volta à realidade, caindo em um campo devastado nos arredores de Sinop. O impacto deixou sem ar, e quando abriu os olhos viu o preço de sua vitória. Metade de Sinop foi destruída pela onda de energia. Prédios desmoronados, ruas rachadas, corpos carbonizados espalhados como bonecos quebrados. O céu, antes feito por portais, agora estava vazio, mas o silêncio era pesado, carregado com o eco de gritos que não parariam de ressoar na mente de Ana. Ela se declarou, o corpo dolorido, e olhou ao redor. As torres de luz dos Kiral ainda estavam lá, algumas quebradas, mas outras funcionando, sugando almas perdidas, luzes brancas e trêmulas que subiam em espirais. Um lembrete cruel de que a guerra deixara cicatrizes que nunca desapareceriam. Ana tocou o braço, onde a marca agora era uma cicatriz apagada, mas ainda pulsando com uma dor que não era física. Ela ouvia vozes sussurrantes, vozes dos Kiral e dos Infernais, promessas de vingança que se infiltravam em sua mente. Você não escapará de nós. Clara, agora órfã, mudou-se, os olhos vermelhos, mas determinados. O que a gente faz agora? Disse a voz firme, apesar de tudo. Ana olhou para ela, sentindo o peso do que havia perdido. Pedro, Sinop, a humanidade que ela não conseguiu salvar completamente, e disse: a gente impede que isso aconteça de novo. As duas partiram, Ana carregando o Grimório como um fardo, Clara ao seu lado, uma dupla convidada unida pelo horror que enfrentaram. Elas caminhavam pelas ruínas de Sinop, o cheiro de cinzas e enxofre impregnado no ar quando o céu acima tremeu. Um novo portal se abriu menor, mas brilhando com uma luz que era um misto de azul e vermelho, um sinal de que os Kiral e os Infernais, ou algo pior, ainda não havia desistido. Ana parou, o coração na garganta, e Clara segurou sua mão, as duas encarando o portal com uma mistura de medo e determinação. A guerra poderia ter terminado, mas um novo ciclo, um novo inferno, parecia estar apenas começando.